Caros colegas de estudo, é quinta-feira e quinta-feira é dia de Edconel. Antes de começar, eu queria mostrar para vocês que eu acho que no vídeo anterior ficou mal mostrado a posição de mão que ele fala lá, que ele recomenda que você use, tá? Então, só para mostrar aí, tá bom? Bom, agora tem os capítulos mais curtos. Então eu vou fazer 3 capítulos de uma vez, tá? Mas eles são curtinhos, um capítulo de meia página. Talvez eu até faça o outro aqui, que também é curtinho. Mas vamos lá. Tô meio, tô meio gripado, então paciência. O nome do capítulo é, o do primeiro capítulo, né? É Pontos para se lembrar. Então, primeiro ponto. Quando você for virar, use sua mão para fora, de maneira que o cavalo consiga vê-la, para que ele aprenda a virar, para que ele aprenda a parar e virar ao ver sua mão, né? Quando eu vi isso, eu lembrei uma história que eu vi de um treinador. Um cara foi visitar ele. Era o Doug Wilson, que eu falei nos capítulos anteriores aí. Era o Doug Wilson. E eu não lembro a história certinha, mas pelo que eu lembro, ele foi montar, aquecer, né, um cavalo que já era um cavalo pronto, um cavalo de freio, e por isso o Doug colocou ele para montar só de cabresto, né? Não colocou embocadura. E falou para ele ficar com a mão quietinha ali em cima da crina, né? E para não mexer e para caminhar o cavalo em volta da pista. E é isso que ele tava ali e tal, e de repente eles que mexeu a mão, tipo, 1 polegada pro lado. E o cavalo deu um rollback que quase tirou ele da cela. E ele tomou um puta susto e o Doug meio que, pô, eu falei pra você não mexer a mão. Pra ver o nível de atenção, né? De sensibilidade e precisão que o cavalo pode chegar. Mas começa, e eu imagino, né, que uma das coisas é essa coisa de ver a mão. Continuando. Ponto 2. Sempre usa o pull and slack, né? Leves. Pois slack é o puxar e soltar. Puxar e soltar leve. Não puxe, ó, agora começa as complicações. Não puxe nada mais forte do que o necessário. Tente sentir o focinho, a boca, usando seus dedos nas rédeas. Isso aqui, isso aqui é horsemanship alto nível, alto nível. Ponto 4. No Dublin, ou no Pulling, que foi o capítulo anterior, né? Foi o capítulo anterior. Dê um grande puxão e solte, em uma rédea curta. E puxe quando os anteriores do cavalo estiver no chão, né? Os anteriores são as mãos. Não o deixe correr demais, né? Não deixe ele correr, assim, ganhar o famoso ganhar Goiás. 6. Não fique segurando na cabeça dele enquanto ele está indo. Segurando na cabeça dele que ele fala de segurar pela rédea, né? Ou ele vai ficar resistente ao hackamore. Monte com uma rédea solta o tempo todo. Não saia bruscamente ou de uma vez, né? Muito rápido, pois isso o manterá agitado e o cavaleiro vai ter que ficar segurando ele pelas rédeas, né? Aqui pra mim ele tá falando o quê? Não ficar surpreendendo o cavalo, né? Aquele cara que vai sair, tudo dá um susto no cavalo pra ir, né? Começa já dando um susto já. E aí o cavalo fica esperando aquele susto porque não tá pronto, né? E mantenha o mais quieto possível. Aqui a gente pode ter 2 interpretações, né? O manter ele quieto não,
de tipo assim, não bagunçar muito com ele, mas também, né, um vídeo que eu postei essa semana, né, de não encher o saco dele, deixa ele quieto, né, não mexe, assim, não fica, faça coisas que tenham sentido, né. E aí, vamos para o próximo capítulo, cedendo ao hackamore. O cavalo deve ceder ao hackamore sempre nesse tipo de trabalho para conseguir trabalhar de maneira adequada nesse tipo de trabalho. Eita, ficou, na minha tradução aqui, ficou nesse tipo de trabalho duas vezes. Ficou estranho. Se ele não cede ao hackamore, ele pode muito bem ser montado com um cabresto. Aqui, há um tempo atrás quando eu tava começando, né, a estudar mais o hackamore, tinha uns amigos que já estavam usando. Aí eu falei, eu quero entender direito, né, como que faz e tal, antes de ficar usando. Aí eles, não, um deles, né, não, pega e já vai usando, já vai fazendo, porque pra você aprender você tem que fazer. Pode ser, mas eu quero usar o hackamore como hackamore, né? Eu não quero usar o hackamore como um cabresto. E talvez, olhando agora, eu tenha tirado isso daqui. Continuando. Ele cede ao hackamore porque sabe que o cavaleiro pode dobrá-lo, né, fazer o doubling quando quiser. Então ele cede e respeita o hackamore e presta atenção nele. Ele fica leve no hackamore quando ele cede a ele, e ele cede ao hackamore quando ele sente as rédeas sendo trabalhadas. Se ele não as sente, né, se ele não sente a rédea, ele não cede. Ele tem que, ele tem que estar leve no hackamore para esbarrar e virar. Quando ele sente o hackamore, ele não está sendo machucado por ele. Ou seja, né, ele fala bastante aqui de sensação, de sentir. Isso é uma das coisas muito que eu vejo muito de quem do horsemanship que em volta do hackamore. Você não trabalha tanto com tração, você trabalha muito com sensação. E o cavalo você tem que definir, né, as sensações, né, criar essa comunicação dessas sensações, né, ao invés de puxar ele e falar, "Ó, agora você vai vir aqui, agora você vai vir aqui, né, através de uma tração. A relação do Dublin com o esbarro, tá? Próximo capítulo. Então aqui a gente já leu dois capítulos, pra você ver que é curtinho. Quando ele for dobrado facilmente, ele vai começar a recolher o focinho, né, e submeter os posteriores com um contato leve com as rédeas. Esse é o começo do esbarro. Assim, quando eu olhei isso aqui, me pareceu um pouco o fundamento da meia parada. Eu acho que eu já falei isso do, do rollback, talvez, alguma coisa assim, né? Mas essa pegada, né, esse dubbing e tal, parece um pouco a mecânica da meia parada da equitação clássica. Continuando. O cavaleiro deve sentir o focinho. E olha isso aqui. Quando eu li isso aqui, bicho, eu fiquei doido. Mais pra frente ele vai falar uma coisa pior ainda. Ele fala, o cavaleiro deve sentir o focinho do cavalo e não puxar mais forte que o necessário quando manejando ele. Vocês vão ver mais pra frente. Cada puxão, ele fala, cada puxão, cada puxada tem que ser não mais forte e nem mais fraca do que o necessário. Cada puxada tem que ter a pressão, né, o peso exato. Vamos chegar nisso um dia? Não sei, espero que sim. Mas para pensar nisso. Toda vez que você for acionar sua rédea, você tem que ter a consciência, você tem que ter o feeling de quanto peso você vai pôr em cada puxada. Nem a mais, nem a menos. Bom, dorme com essa. Vamos continuar aqui. Eu tô falando mais que ele nessa leitura aqui. Ele aprende a parar reto desde o começo, com a puxada e uma soltada, com a rédea sendo puxada direto para a barriga do cavaleiro. Esse aqui é um ponto, vou falar de novo. Esse aqui é um ponto, ele até mostra a foto aqui. Deixa eu abrir a câmera para ver se eu estou mostrando. Esse aqui é um ponto que a gente vai encontrar divergências aqui, tá?
Eu lembro, porque alguns vão falar, né, essa posição de vir para a barriga é uma posição reta, né? Então, aqui está o pescoço do cavalo, você vai puxar ele, ela reta, né? E eu acho que naquele vídeo que eu gravei falando de posição de mão, eu falei isso, né? Quanto mais aberta a sua mão, né? E a gente faz isso girando o polegar, quanto mais aberta a sua mão, quanto mais longe do cavalo, mais fácil é dele entender, né? E a gente, eu já vi gente falar que quando você puxa na perpendicular, é um jeito que é muito fácil do cavalo brigar, né? É muito fácil do cavalo querer puxar para frente, puxar contra. Então, por isso que bom, ele fala aqui, né? Não vou desmentir, mas só para falar que pode haver divergências nesse ponto aqui, né? Em outras, em outras abordagens. Bom, com esse puxa e solta, o pé deve começar a entrar de baixo. Ele deve ser trabalhado com a puxada reta sempre que estiver preparado. E com o tempo, isso vai se transformar em um esbarro. No começo, ele não deve ser parado em uma velocidade muito alta. Muitos potros aprendem o esbarro em 3 ou 4 semanas, desde que feito um bom trabalho de iniciação e de suas habilidades naturais. Para potros normais, leva em torno de 3 meses para que eles comecem a colocar o posterior embaixo, é, em um bom, fala um bom estilo, né, mas numa boa moldura. O Dublin nunca deve machucar um cavalo fisicamente. É um meio, é um meio para um fim. O Dublin não deve ser feito demais. Através do Dublin, o cavaleiro vai levar o cavalo a um certo ponto. Então, manter ele ali de maneira que ele consegue aprender a esbarrar e a virar. Tá? Então, deixa eu ver quanto tempo deu aqui. 12 minutos. Eu acho que tá bom. Eu acabei falando bastante. Então, essa é a leitura de hoje. E já chegamos na página 31. Tá indo bem mais rápido do que o livro do Xenofon, né? Aí, 1/3 do livro já foi. Porque também eu tô gravando certo, né? O Xenofon, eu gravava um capítulo a cada 2 meses. Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Você vê que agora tá ficando um pouco mais complexo, né? Um pouco menos mecânico. Oxe, um pouco menos mecânico. E ele falando toda vez de sentir, de feeling mesmo, né? Então, vocês vão ver mais pra frente por que que eu escolhi. Acho que já viram, né? Por que que eu escolhi esse livro. É um livro muito interessante, referência para muita gente, e inclusive para mim. Então, espero que tenham gostado. Qualquer comentário, qualquer dúvida, coloquem aí, né? Alguma coisa que pode melhorar e tal. Tipo, minha voz. Mas, espero que tenham gostado. É isso aí e até a próxima.